Shalom Aleichem, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da Palavra de Deus, nesses dias especiais em que nós nos aproximamos do mês de Elul, em que aproximamos do último mês do calendário. É propício nós falarmos sobre a Teshuvá, sobre o arrependimento e sobre nós retornarmos ao caminho correto. Eventualmente nas nossas vidas nós cometemos falhas, como todo ser humano, e a gente precisa reencontrar o caminho correto. Quando você se perde, quando você está seguindo um caminho na direção da casa de alguém ou qualquer lugar que você esteja buscando, e você erra o caminho, você se dá conta de que você errou o caminho, você faz um retorno e volta ao caminho correto. Isso também acontece com relação à palavra de Deus. Deus é tão bom que nos dá a possibilidade de fazermos a Teshuvá, o retorno até a sua vontade. Deus é tão bom que nos mostra o caminho para voltarmos. Isso, David Amelech, o rei Davi, nos diz num dos seus salmos, no Salmo capítulo 25, versículo 8, ele diz assim: Tov veyashar Hashem al ken yoreh hatayim baderech. Bom e reto é o Eterno, pelo que ensina o caminho correto aos pecadores. A gente precisa querer aprender o caminho correto. Nesses dias em que nós buscamos o arrependimento, em que buscamos nos reaproximar do Eterno, Jeremias fala de nós perguntarmos pelas veredas antigas e andarmos por ela. A palavra de Deus nos recomenda que nós busquemos ao Senhor, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não vou ler, mas vou mencionar com vocês um texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 26 ao 31, quando Moshe alerta ao povo de Israel sobre a idolatria. O povo de Israel estava chegando na terra prometida e Moisés fala que eles iriam cometer idolatria. E que Deus iria os castigar e que eles iriam se afastar de Deus. E daí Moisés fala para eles: quando da idolatria, da dispersão, da diáspora, buscares a Deus, o acharás. Quando? Quando o buscares de todo o coração. Quando estiveres angústias, então voltarás para o Eterno e ouvirás a sua voz. São nos momentos de angústias, nos momentos de dificuldade, em que nós nos voltamos para Deus e podemos, enfim, ouvir a sua voz. E porque Deus é misericordioso, Ele fala conosco, ainda que com nossas falhas, ainda que com nossos pecados. Esses dias em que nós nos aproximamos do fim do ano, em que nós nos aproximamos também do início de um novo ciclo com o Rosh Hashanah, é a oportunidade, esses dias nos apresentam a oportunidade de fazermos uma Teshuvá verdadeira. Isaías capítulo 59 fala um versículo muito conhecido: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido. Mas são os vossos pecados, as vossas iniquidades, é que fazem separação entre vós, entre nós e Deus. São os nossos pecados. Como nos livramos dos nossos pecados? Do peso dos nossos pecados? Fazendo Teshuvá, retorno. Um retorno para Deus. Na nossa vida, a gente vai passar por muitas dificuldades. Mas para vencer as nossas dificuldades, nós precisamos ter um encontro real com Deus. Se você já teve uma vida mais próxima de Deus, já sentiu que Deus estava mais próximo de você, e hoje sente que Deus está um tanto distante de ti, saiba que não é Deus que está distante. Somos nós que nos distanciamos. São as nossas iniquidades, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. É tempo de nós voltarmos atrás, corrigirmos os nossos erros e retomarmos a caminhada na direção correta. Crônicas fala um texto muito famoso, muito importante, muito conhecido também, né? Quando ele fala da Teshuvá, quando fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei. Deus está pronto a nos ouvir, mas a gente precisa de arrependimento.
Isso que o Yohanan, João Batista, saiu pregando, a tevilá de arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para que nós retomemos a caminhada. Não, nós não estamos bem quando estamos distante de Deus. A gente precisa ter mais kavaná, mais devoção, mais intenção em nosso coração. Porque Deus nos mostra o caminho quando nós estamos dispostos a olhar para Deus e ver que tomamos o rumo errado nas nossas vidas e esperar dele a direção para nos guiar nos nossos caminhos. Entre os benefícios que Deus concedeu aos seres humanos está a possibilidade de consertar os erros passados, começar uma nova página assim que a pessoa quiser. Isso está num livro, Ciclo do Ano Judaico. Como é que a gente começa uma nova página? Virando a página da nossa vida, fazendo techuvá. Portanto, Deus nos deu a magnífica possibilidade de fazer techuvá. E mais do que isso, ensinou e advertiu que quando alguém se perde em seus caminhos errados, ainda pode retornar a Deus. Como disse Davi, bom e reto é o Eterno, pelo que ensina o caminho correto aos pecadores. Todos nós cometemos falhas, mas os fortes, os bons, aqueles que alcançam a misericórdia de Deus, são aqueles que fazem techuvá. É um tempo propício para isso. Arrependa-se, retorne ao caminho correto. Pergunte pelas veredas antigas e ande por elas, porque isso vai trazer para você paz de espírito, e mais do que paz de espírito, vai te aproximar do Eterno, e mais do que te aproximar do Eterno, vai poder também te dar a esperança de ser parte no Olam Rabá. Que Deus possa te abençoar e que nesses dias, todos nós juntos, possamos deixar os nossos pecados de lado e fazermos uma verdadeira techuvá, retomarmos o caminho correto para encontrarmos a verdade da Torá, encontrarmos a palavra de Deus, encontrarmos nele alento para as nossas vidas. A mão do Senhor não está encolhida e nem surdo o seu ouvido. Portanto, deixemos de lado os nossos pecados e busquemos ao Senhor com devoção, com fé, com confiança de que Deus nos ouve e Ele nos ouvirá quando deixarmos de lado os nossos pecados. Isso vai nos conduzir ao Olam Rabá. E é no reino de Deus que nós nos encontraremos, se for a vontade do Eterno, mas mais do que a vontade do Eterno, se for também a nossa vontade sincera de fazer uma techuvá ao Senhor. Grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade. Shalom.